Olá, pessoal! Hoje viemos aqui falar um pouco sobre as 5 solas da Reforma Protestante. O que são os 5 solas? Os 5 solas da Reforma Protestante são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores. Traduzindo, são 5 pilares destacados como essência da Reforma. Todos eles são frases do latim, e o termo sola significa somente. Os 5 solas são sola Escritura, somente a Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, soli deo glória, somente a Deus a glória. Vamos entender então o que cada um dos 5 solas significa? Sola Escritura, só as Escrituras. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única da revelação divina. É o padrão pelo qual todo cristão deve ser avaliado. É a autoridade que diz a respeito à doutrina, hábitos cotidianos e a decisões pessoais. A Bíblia ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. Solus Cristo e somente Cristo. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação, por si só, são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Desse modo, é o justo e único mediador, expiador e redentor de todos os nossos pecados. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, inicialmente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo que nos leva a Cristo, soltando-nos da servidão do pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. O homem é salvo pela graça de Deus porque é incapaz de obter a salvação por si mesmo. Sola fide, só a fé. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Ninguém é salvo pelas obras que pratica, mas sim pelas obras de Deus por intermédio de seu Filho. Portanto, pode-se proclamar que a salvação é recebida mediante a fé. Diz-se que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não podem ser vistos. Hebreus 11:1. Assim sendo, para apropriar-se da oferta de reconciliação com Deus, basta reconhecer que a salvação é um presente gratuito para todos que o aceitarem, em conformidade e doutrina da justificação pela graça, mediante a fé. Soli deu glória. Glória. Somente a Deus a glória. Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para sua glória somente. O Catecismo Maior de Westminster, regido em 1648 na Inglaterra, averigou que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, ratificando assim a ênfase reformadora de que o sentido da vida não se resume à existência humana. Deus criou o homem de tal maneira que o seu propósito principal convergia a louvor e adoração a ele, como consequência jamais reduzir a outra coisa
a não grandiosidade do Senhor. No entanto, a natureza pecaminosa da raça humana conduz ao mal e à tentativa de tomar para si a glória divina, cometendo então um lápis análogo ao de Satanás. Deus não reparte os méritos da salvação ou de sua glória. Ainda assim, convida seus filhos a juntarem-se com a criação para exaltá-lo, adorá-lo e dedicar todo o seu viver à glorificação do Altíssimo. Igreja reformada sempre se reformando. Vimos aqui quais são os 5 solas da Reforma Protestante. Mas eles não são apenas a base da Reforma. Deveriam ser a base para o nosso cristianismo. Devemos nos voltar aos solas e repensar se vivemos um cristianismo centrado nas Escrituras e naquilo que elas nos revelam. O lema da reforma era Igreja Reformada, sempre reformando. A reforma deve ser constante. Devemos sempre nos voltar às Escrituras e certificar que o nosso cristianismo está centrado na boa, agradável e perfeita vontade de Deus.